Vamos agora aplicar os conceitos de MMC e MDC em um problema. Quando é que uma questão envolve MMC e quando é que uma questão envolve MDC? Vejamos, um mecânico faz uma revisão nos freios dos veículos dos 3 diretores de uma empresa a cada 10 dias, outro a cada 12 dias e o terceiro a cada 15 dias. Olha, ele faz a revisão em um a cada 10 dias, no outro a cada 12 dias e no outro a cada 15 dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se hoje ele fez a revisão nos 3 veículos, ele fez hoje. Se ele fez hoje ele fez os 3 juntos. Daqui, olha a pergunta, daqui a quantos dias será a próxima vez que ele fará a revisão nos 3 ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, em um mesmo dia, né? Quando é que ele vai fazer a revisão nos 3 exatamente no mesmo dia? Então veja o seguinte, o primeiro ele faz de 10 em 10 dias, o segundo ele faz de 12 em 12, o terceiro ele faz de 15 em 15, veja, contar de 10 em 10, contar de 12 em 12, contar de 15 em 15, você está construindo os múltiplos de 10, os múltiplos de 12 e os múltiplos de 15. Se você está construindo os múltiplos de alguns números, chega uma hora que eles terão um múltiplo comum. E o múltiplo comum, o primeiro múltiplo comum, a gente chama de MMC. Em linhas gerais, a gente diz que uma questão é de MMC quando ele passa a ideia de encontro. Qual é o próximo dia em que os 3 diretores irão se encontrar nessa oficina? Repito, uma questão é resolvida através de MMC quando ele passa a ideia de encontro. O tempo para concluir os ciclos se repetem, então passa a ideia de encontro. Eu vou utilizar o MMC para resolver essa questão. O MMC do valor dos tempos que eles fazem revisão nos freios. Então, é MMC entre 12, 10 e 15. E como a gente já viu anteriormente, o MMC pela fatoração simultânea é simples. Se tiver número par, eu começo a dividir por 2. Vai dar 5, vai dar 6 e vai dar 15. Enquanto tiver um número par, eu deixo por 2. Vai dar 5, que não dá para dividir, dá 3 e dá 15. Agora eu vou dividir por 3, que dá 5, dá 1 e dá 5. 15 dividido por 3 dá 5. E agora eu divido por 5, que dá 1, 1 e 1. E em seguida, basta fazer a multiplicação desses fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 15, ou melhor, 12 vezes 5, 60. Então, depois de 60 dias, eles voltarão a se encontrar na oficina no mesmo dia. E isso encontra-se na letra E. Outra forma de você fazer isso é fazer um por um, né? Faz de 10 em 10, de 12 em 12, de 15 em 15. O primeiro número que você encontrar que se repete será o dia em que eles voltarão a estar juntos na oficina. Tranquilo? Vamos à leitura dessa questão e perceber qual é a diferença desta segunda para a primeira, para o primeiro exercício. No almoxarifado de certa empresa, havia 2 tipos de caneta esferográficas. 240 de tinta azul, 160 de tinta vermelha. Um funcionário foi incumbido de empacotar todas essas canetas de modo que cada pacote contenha apenas canetas com tinta de mesma cor. Ou seja, empacotar, ele vai distribuir, ele vai dividir essas canetas, né? Ó, esse empacotar aqui está dando a ideia de dividir, passa a ideia de divisão. Dividir de modo que
em cada pacote tenha apenas canetas com tinta da mesma cor. Não pode misturar 5 vermelha e 5 azul em cada pacote. Se todos esses pacotes devem conter número igual de canetas, conter igual número de canetas. Se tiver 10 vermelhas, tem que ter 10 azuis. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte: a menor quantidade de pacotes que ele poderá obter é... Veja, quais foram as ideias passadas pela questão? Foi dividir. A ideia central aqui foi dividir. Esse empacotar é dividir. Ó, eu vou dividir essas canetas. Dividir em partes iguais. Partes iguais. E sem sobras. Sem sobras. Essas três ideias são essas três ideias centrais aqui dessa questão: dividir, partes iguais e sem sobra. Quem divide em partes iguais e sem sobra é um divisor comum. Para fazer isso aqui, só sendo um divisor comum. Então, você tem que pegar um divisor comum das quantidades de canetas. Um divisor comum. Aí, pela pergunta, a gente conclui que é o máximo divisor comum. Por quê? Ele está pedindo a menor quantidade de pacote que ele poderá obter. Para eu saber a quantidade mínima de pacote que eu posso formar, eu preciso saber, no máximo, quantas canetas devem conter em cada pacote. Então, eu vou dividir essas canetas em partes iguais, sem sobra e de forma que seja a maior divisão possível. Logo, quem divide isso na maior parte possível é o MDC. O MDC dessas quantidades. O MDC de 224 e 160. Fazendo aí a fatoração simultânea, como a gente já aprendeu, eu pego um divisor comum desses dois números, um número que divida os dois, neste caso aqui é 2, vai dar 112, e aqui dará 80. Pego ainda um divisor comum de 112 e 80, que é o 2, isso vai dar 56, e aqui dará 40. Pego um divisor comum de 56 e 40, que ainda continua sendo 2, vai dar 28 e 20. Pego outro divisor comum, que é o 2 ainda. 28 dividido por 2 dá 7. E 20 dividido por 2 dá 10. E pela última vez o divisor comum aqui vai ser o 2, e vai dar 7. E aqui vai dar 5. Logo, o máximo divisor comum é a multiplicação desses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, em cada pacote deve ter no máximo 32 canetas, sem misturar. 32 canetas sem misturas. 32 vermelhas em cada pacote, 32 azuis em cada pacote. Mas a pergunta dele não é essa. A pergunta é a quantidade de pacotes. Ele não está perguntando o total de canetas. Ele está perguntando a quantidade de pacotes. E isso, quando você resolve o MDC, já está aqui embaixo. Pensa comigo. 224 canetas azul. Todas devem ser repartidas de maneira que tenha em cada pacote 32 canetas. Então, você vai conseguir formar 7 pacotes. 160 canetas vermelhas, divididas em 32. Dividida de maneira que em cada pacote tenha 32. Você consegue formar 5 pacotes. Como ele pede o total de pacotes, basta fazer a soma de 7 mais 5. Você vai ter 7 pacotes de azul,
5 pacotes de vermelha, que dá um total de 12. E assim a gente acha a alternativa de letra C. Preste atenção. Em resumo, qual é a diferença de uma para outra? Problema envolvendo a ideia de encontro, MMC. Problema envolvendo a ideia de dividir em partes iguais e sem sobra e na maior parte possível, MDC, máximo divisor comum. Se tiver dúvida, associa mínimo múltiplo comum. Vem de multiplicação, de construir a tabuada desses números. Máximo divisor comum. Divisor lembra divisão. Então você tem que pegar um número que divide os valores dados. Certo? Cuidado. Um abraço. Se você quiser uma lista mais completa sobre MMC e MDC, deixa teu e-mail na descrição do vídeo que eu envio o mais breve possível. Um abraço e até a próxima.